Você sabia que o que você pensa e declara antes de dormir pode determinar como será o seu amanhã? A Bíblia nos ensina que a noite é um momento sagrado, onde nossa mente e espírito ficam mais abertos para receber instruções divinas. Hoje, vou revelar o segredo bíblico que pode transformar sua vida se você praticar toda noite antes de dormir. Muitas pessoas oram, pedem e até acreditam em promessas, mas não entendem que existe um momento chave do dia em que o céu está mais aberto e nossa mente subconsciente está mais receptiva. Os minutos antes de dormir. A ciência já comprova que, nesse período, o cérebro entra em um estado conhecido como ondas alfa e teta, onde gravações profundas acontecem. E a Bíblia confirma esse poder quando diz: medita na minha palavra de dia e de noite. Josué 1:8. Isso significa que quando o silêncio da noite toma conta e seus olhos começam a se fechar, você não está apenas terminando um dia, mas abrindo a porta de um novo ciclo espiritual. Se você deseja atrair paz, prosperidade, cura ou qualquer outra bênção, o que você faz antes de dormir é determinante. Agora, pare por um instante e pense quantas vezes você foi dormir carregando preocupações, medos e lembranças dolorosas. E o que aconteceu no dia seguinte? Acordou cansado, sem ânimo, como se a noite não tivesse servido para restaurar sua energia? Pois é justamente nesse momento que muitos semeiam, sem perceber, as sementes da escassez, do medo e da derrota. A mente grava aquilo que você envia nos instantes finais do dia. É como se as palavras e pensamentos fossem cartas entregues diretamente ao seu espírito, que passa a trabalhar nelas durante toda a madrugada. E aqui está a chave. Quando você declara vida, prosperidade e promessas divinas antes de dormir, é como plantar uma semente fértil em solo santo. O seu subconsciente acolhe essas palavras como verdades. E quando você acorda, começa a agir e atrair experiências alinhadas com aquilo que foi semeado. É por isso que muitas pessoas vivem em ciclos de repetição, porque antes de dormir, em vez de declarar vitória, se alimentam de derrota. Mas hoje eu quero te mostrar como quebrar esse padrão e transformar as suas noites em portais de manifestação, porque existe um segredo bíblico escondido nesse hábito simples que pode mudar tudo. E antes de continuarmos, eu preciso te dizer algo importante. Este conteúdo não é apenas conhecimento para sua mente, é alimento para sua alma. Por isso, se você deseja realmente ativar esse poder e ver milagres acontecerem, não deixe de conferir o link que está no primeiro comentário fixado. Lá, você encontrará algo preparado especialmente para você, que vai potencializar ainda mais o que estamos revelando aqui. Agora, volte comigo à essência desse mistério. Já parou para pensar por que a Bíblia tantas vezes menciona a noite como momento de revelação? Foi de noite que Deus falou em sonhos a José. Foi de noite que Daniel recebeu visões. Foi de noite que Salomão pediu sabedoria a Deus e recebeu mais do que poderia imaginar. A noite, na linguagem bíblica, não é apenas ausência de sol, mas o espaço onde os céus se abrem para transmitir instruções divinas. E da mesma forma que os grandes homens de fé receberam promessas nesse tempo, você também pode acessar esse poder através daquilo que declara antes de dormir. O que você pensa antes de fechar os olhos é o que você entrega ao seu espírito para ser multiplicado. Se entrega medo, recebe mais medo. Se entrega fé, recebe milagres. É como uma balança que se inclina na direção das sementes que você lança no solo da sua mente. Por isso, a última palavra que você profere à noite pode ser a primeira resposta que você encontra no amanhecer. E eu quero que você preste atenção, porque hoje vou compartilhar revelações que talvez ninguém tenha te contado. Cada parte desse vídeo vai trazer uma chave espiritual que pode abrir portas que estavam trancadas há anos. E acredite,
A última revelação que eu vou entregar é a mais poderosa de todas, porque ela contém o segredo bíblico da manifestação que foi deixado quase como um código escondido nas Escrituras. Se você ficar comigo até o final, vai entender por que tantas pessoas, mesmo orando, não conseguem viver aquilo que pedem e o que você pode fazer para não repetir os mesmos erros. Mas agora eu te pergunto, você está pronto para aprender a usar a sua noite como um altar de transformação? Está preparado para transformar cada palavra em um decreto que o céu reconhece? Então fique comigo, porque o que vem a seguir pode ser a chave que faltava para você viver o que sempre desejou. E aproveitando esse momento, se esse assunto já está mexendo com você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante, porque quanto mais pessoas se conectarem a esse conhecimento, mais vidas serão transformadas. E eu tenho certeza de que você não está aqui por acaso. Existe um propósito em você ter encontrado essa mensagem. Existe uma verdade espiritual que a maioria das pessoas ignora. As palavras têm vida própria. A Bíblia afirma que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, 21. Isso significa que aquilo que você declara não desaparece no ar, mas entra em movimento, cria energia, molda atmosferas. Agora, imagine o peso que essas palavras têm quando são liberadas no momento mais sagrado do seu dia, antes de dormir. É nesse instante em que o corpo começa a se entregar ao descanso e a mente consciente diminui sua vigilância, que o subconsciente se abre e recebe ordens como se fossem decretos inquestionáveis. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas muitas das suas lutas de hoje não nasceram agora. Foram sementes plantadas há muito tempo, em noites de medo, de insegurança, de declarações negativas que pareciam inofensivas, mas que se transformaram em raízes profundas. Quantas vezes você, cansado de tudo, disse baixinho, "Eu não aguento mais"? Ou adormeceu pensando, "Nada nunca dá certo para mim"? Essas palavras não se perderam. Elas entraram no solo fértil do seu subconsciente, e ele, obediente, trabalhou noite após noite para produzir mais daquilo que recebeu. Mas a boa notícia é que a mesma lei que funciona para o mal, funciona para o bem. Se você pode plantar sementes de derrota, você também pode plantar sementes de vitória. E é aqui que a palavra de Deus se torna o manual mais poderoso de manifestação que já existiu. Ela nos ensina que aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia em abundância colherá. 2 Coríntios 9, 6. Se você deseja mudar os frutos que colhe na vida, precisa começar mudando as sementes que lança antes de dormir. Agora, pense comigo. Quando foi a última vez que você deitou a cabeça no travesseiro, declarando que o amanhã seria diferente? Quando foi a última vez que você, em vez de levar para a cama as preocupações, levou para dentro de si promessas de abundância, paz e vitória? Muitas pessoas vivem presas em ciclos de escassez porque não entenderam esse segredo. Elas acreditam que só pedir durante o dia já é suficiente, mas a Bíblia é clara. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Salmos 1, 2. Percebe? A noite não é apenas descanso, é tempo de semear. E é exatamente por isso que eu quero que você imagine sua cama não apenas como um lugar de descanso físico, mas como um altar. Cada palavra que você declara ali é como uma oferta apresentada diante de Deus. Algumas pessoas se deitam carregando o altar com preocupações e acordam sentindo o peso dobrado. Outras, porém, decidem queimar naquele altar palavras de vitória, fé e confiança, e amanhecem renovadas, prontas para enxergar portas abertas. Eu sei que talvez você esteja pensando,
Mas eu já tentei tantas vezes, já orei, já pedi e nada mudou. E é aqui que eu quero abrir os seus olhos. A maioria das pessoas ora como quem lança uma semente em solo duro, sem preparar a terra. A oração verdadeira começa na mente, no coração, e é consolidada no estado em que você se encontra antes de dormir. É nesse momento que você precisa alinhar pensamento, emoção e palavra. Quando esses três elementos se encontram em harmonia, o céu se move em seu favor. Agora permita-me te mostrar um detalhe poderoso. O livro de Gênesis nos revela que a criação começou com declarações. Disse Deus, haja luz e houve luz. O que isso nos mostra? Que tudo o que existe começou primeiro como palavra. Se até o próprio Criador iniciou o universo por meio de declarações, por que você acha que sua vida será transformada de forma diferente? É por isso que declarar antes de dormir não é apenas um hábito, é um ato de cocriação com Deus. E aqui vai uma revelação profunda. Durante a noite, o subconsciente não questiona. Ele não duvida, não analisa, não resiste. Ele simplesmente aceita. É como uma criança que recebe instruções e obedece sem perguntar o porquê. É por isso que Jesus nos disse que deveríamos ter fé como a de uma criança. Quando você declara com fé antes de dormir, o subconsciente acolhe essas palavras como verdades absolutas e o universo espiritual se alinha para torná-las realidade. Agora, imagine você todas as noites antes de fechar os olhos declarando: eu sou próspero, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Imagine você repetindo: eu durmo em paz, porque minha mente está guardada em Cristo. Imagine dizendo: eu recebo saúde, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. Cada uma dessas declarações, feita com fé, começa a reprogramar sua mente, a atrair situações alinhadas a elas e a mudar completamente o cenário da sua vida. Talvez você ainda se pergunte: mas será que isso realmente funciona? Deixe-me te fazer outra pergunta. Quantas vezes você já foi dormir preocupado e acordou no dia seguinte ainda mais aflito, como se tivesse passado a noite inteira lutando? Se o negativo funciona, por que o positivo não funcionaria? A diferença está apenas naquilo que você escolhe semear. E aqui está a chave mais importante. Não basta declarar de qualquer jeito, é preciso declarar com fé e emoção. Quando você apenas repete palavras, sua mente não se envolve. Mas quando você sente cada frase, quando você se imagina vivendo aquilo que está dizendo, sua alma vibra em sintonia com o céu. E quando isso acontece, nada pode impedir a manifestação. Eu sei que, até aqui, você já percebeu que existe algo muito maior acontecendo nas suas noites do que simplesmente dormir. Mas eu ainda preciso te mostrar algo ainda mais profundo. Você sabia que no mundo espiritual, a noite é vista como tempo de julgamento e também de libertação? O Salmo 35 nos lembra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso significa que a noite é o período em que batalhas são travadas, mas também é o tempo em que vitórias são conquistadas. E a sua arma mais poderosa nesse campo de batalha é a sua declaração. Se você chega à noite armado apenas de preocupações, vai dormir em derrota. Mas se chega armado de promessas, sua noite se transforma em vitória. É por isso que eu insisto, não desperdice os minutos antes de dormir. Eles são ouro puro, são o portal que pode mudar seu destino. E eu quero te fazer um convite. Imagine-se, a partir de hoje, você transformar esse momento em um hábito sagrado. Imagine você, todas as noites, antes de fechar os olhos, separando alguns minutos para declarar as promessas de Deus sobre a sua vida. Não importa se o dia foi difícil, se as lutas parecem insuportáveis, se as contas estão se acumulando. Você fecha os olhos e diz:
Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que peço ou penso. Aos poucos, seu subconsciente começará a mudar. Você vai acordar com mais fé, com mais disposição, com mais clareza. Situações que pareciam travadas começarão a se mover. Pessoas certas vão aparecer. Oportunidades inesperadas vão surgir. Porque quando você muda o que declara, muda o que atrai. Mas eu quero que você fique comigo até o final, porque o que vou revelar na última parte é a chave que amarra tudo isso. Existe uma declaração bíblica que é considerada o código mais poderoso de manifestação, e é ela que pode destravar tudo aquilo que parecia impossível na sua vida. E antes de continuar, eu preciso reforçar. Se você deseja mergulhar ainda mais fundo nesse poder, não deixe de conferir o link no primeiro comentário fixado. Ali está algo que vai te ajudar a aplicar, de forma prática e diária, essas revelações para que você veja resultados ainda mais rápidos. Agora pare e reflita. Se até aqui você já entendeu o impacto que as palavras têm antes de dormir, o que acha que pode acontecer se você unir esse conhecimento ao segredo final que eu vou te mostrar? É algo tão profundo que quando você descobrir, vai perceber que nunca mais verá a sua noite da mesma forma. Está pronto para isso? Então continue comigo, porque o melhor ainda está por vir. E agora chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. Até aqui, você entendeu que as palavras têm poder, que a noite é um momento sagrado e que o que você declara antes de dormir é como uma semente plantada no solo mais fértil da sua mente e do seu espírito. Mas eu prometi que revelaria o segredo mais poderoso de todos, e é isso que vou compartilhar agora com você. Existe um versículo que muitas vezes passa despercebido, mas contém a chave da manifestação, não apenas como promessa, mas como código espiritual. Em Marcos 11:24, Jesus disse: Tudo o que em oração pedirdes, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Perceba o detalhe, não é talvez recebereis, nem se for possível recebereis, mas tê-lo-eis. Essa é a declaração mais poderosa da Bíblia sobre manifestação. E ela nos ensina que o segredo não está apenas em pedir, mas em acreditar, sentir e se apropriar antes mesmo de ver. Agora imagine aplicar isso nos minutos antes de dormir. Imagine você fechar os olhos e, em vez de se entregar ao sono com ansiedade, deitar-se com a certeza de que já recebeu aquilo que pediu. Imagine declarar: Eu já sou abençoado, porque o Senhor já liberou a vitória sobre a minha vida. E sentir isso no coração como se já fosse realidade. Esse é o segredo bíblico da manifestação. Viver como se já tivesse, porque no mundo espiritual já foi liberado. É nesse momento que fé e lei da atração se encontram e tudo começa a se alinhar. Porque a fé, segundo Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê. Antes de dormir, quando o subconsciente está aberto e o espírito está mais receptivo, essa fé se torna ainda mais poderosa. E o que você declara com convicção passa a ser construído no invisível para se manifestar no visível. Mas é aqui que muitos falham. Eles oram pedindo, mas vão dormir duvidando. Oram pedindo cura, mas deitam-se repetindo em pensamento a dor. Oram pedindo prosperidade, mas adormecem preocupados com as contas. E assim, anulam a própria oração. Porque o que o subconsciente recebe não é a palavra falada, mas a emoção sentida. É por isso que Jesus disse: crede que já o recebestes. Não é apenas repetir frases, é sentir com todo o coração que já é seu. E é exatamente isso que eu quero que você faça a partir de hoje. Antes de dormir, escolha suas declarações. Não se deite sem semear. Entregue ao seu subconsciente palavras que reflitam a promessa de Deus e não os medos do mundo. Se precisa de cura, declare que já é curado.
Se precisa de prosperidade, declare que já é suprido. Se precisa de paz, declare que já vive em paz. E, acima de tudo, sinta. Veja em sua mente a vida que deseja. Sinta a gratidão por já viver aquilo e descanse como quem entrega uma semente na terra e sabe que ela brotará no tempo certo. Talvez você pergunte, mas e se nada mudar de imediato? E eu te digo, a semente não brota na mesma hora em que é lançada, mas isso não significa que ela não esteja germinando. A noite em que você declara é o início de um processo, e cada noite seguinte é mais água regando o que foi plantado. Um dia, sem aviso, a colheita aparece, e você percebe que tudo começou naquele momento em que escolheu acreditar. E aqui está a última chave. Nunca vá dormir sem gratidão. A gratidão é o selo que fecha as declarações. Quando você agradece antes de dormir, mesmo por coisas que ainda não vê, você ativa a lei da fé. Você diz ao seu subconsciente, isso já é real, e eu já celebro por isso. A gratidão transforma promessas em certezas e certezas em milagres. Portanto, a partir de hoje, transforme suas noites em altares de manifestação. Faça da sua cama um campo fértil, onde apenas sementes de vitória são lançadas. Nunca mais vá dormir sem declarar, sem acreditar e sem agradecer. Esse é o segredo bíblico que une fé, manifestação e lei espiritual em um só momento. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você reconheceu essa verdade. Talvez você já tenha sentido muitas vezes que havia algo faltando, uma peça que não se encaixava. Agora você descobriu qual era essa peça. A forma como você encerra o seu dia determina a forma como o seu amanhã começa. Então eu quero te desafiar. Hoje, quando for deitar, faça diferente. Não leve para a cama as preocupações. Feche os olhos e declare vitória. Agradeça como quem já recebeu. Sinta a paz de quem sabe que não está sozinho, porque o Deus que fez promessas é fiel para cumpri-las. E quando você menos esperar, vai começar a ver milagres acontecendo na sua vida. E se você deseja aprender a aplicar esse segredo de forma ainda mais prática e profunda, eu deixei no primeiro comentário fixado um presente especial para você. Algo que vai guiar seus passos nesse processo de manifestação bíblica e te ajudar a transformar sua vida noite após noite. Antes de encerrar, eu quero que você guarde isso no coração. A cada noite, você tem nas mãos a oportunidade de escolher qual semente plantar. Não desperdice mais esse poder. Declare com fé, agradeça com o coração e veja Deus agir. Se essa mensagem falou com você, eu te peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso é muito importante para que mais pessoas recebam essa verdade e tenham suas vidas transformadas. Você não está aqui por acaso. Existe um propósito para você ter escutado essa mensagem hoje. E eu tenho certeza que a partir desta noite, tudo pode começar a mudar.